Uniclac. Vamos lá então, meus queridos, minhas queridas. Exame chegando aí já. Vamos todos serem aprovados nesse exame. 40 questões. Não, 45 já para garantir, né? No outro fiquei triste com algumas pessoas, né? Dormiram aprovados, acordaram, como diz o outro reprovado, né? Dormiram com 40, acordaram com 39. Espero que não tenhamos, né, essa prova, se Deus quiser, até porque é bastante chato e complexo, ao meu ver também, né, pessoal? Muitas vezes por algumas falhazinhas que a gente vê de prova, questão, elaboração. Esperamos que essa prova agora, esse exame 29, nós tenhamos aí uma média boa, né, de avaliação das questões e que elas estejam aí amparadas dentro dos nossos conteúdos, se Deus quiser, né, e que a gente consiga aí gabaritar essas 8 questões de ética e com certeza aí trabalharmos aí, né, pessoal, para atingirmos esses 40 a 44 pontos, que é uma média boa, para a gente já garantir aí essa falha, às vezes, de 1 a 2 questões que possa haver de alteração de gabaritos ou muitas vezes, né, circunstâncias que possam trazer prejuízo ao aluno. Na aula passada, galera, nós começamos, né, a falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura organizacional da OAB, né? Trouxemos algumas dicas, alguns apontamentos importantes, falamos um pouquinho da estrutura interna do Conselho Federal, destacamos alguns apontamentos também dos nossos conselhos seccionais, trouxemos também, né, uma circunstância bastante importante que nós temos de divisão dos percentuais de renda, né? Até porque nós tivemos uma questão no exame passado que procurou aí conhecimento de vocês nesse sentido, no qual ele suscitou aí a Caixa de Assistência, perguntando aquela participação se ela tinha ou não, e eu senti que uma galerinha assim, teve um pouquinho de dificuldade em chegar àqueles gabaritos, né? E teve até alguns professores de cursinho que alegavam aí a anulabilidade daquela questão, que eu não vi nada demais, ela estava amparada pelo nosso... Mas só que a reformar-se em PEJs direta, ele quer a indireta. Você vê que vem logo na letra A. As nossas caixas de assistência dos advogados após as deduções previstas. Letra A, né? Está aqui, ó. Só que eu esqueci que é passada, a gente findou falando um pouquinho sobre essas deduções, que para quê? Proibido de prolatar. É aquele 60% base. A que foi dada no primeiro julgamento, quando o tribunal, por se interposto apenas pela defesa, anula a sentença. 2% para a FIDA e os outros 45% para a administração e manutenção do próprio Conselho Seccional. Então, eu lembro que foi onde nós findamos a aula passada, eu até deixei isso bem claro, que para quem esqueceu, ou para aqueles que ainda sentem dificuldade em olhar, em observar, pessoal, essa diluição dos 60% da renda, é só dar uma olhada em 2 artigos da lei, que é o artigo 56 e o artigo 57, ambos do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Eu tive até alguns alunos que me mandaram um direct, professor, eu não estou achando esses artigos. Galera, não é da Lei 8906, é do Regulamento Geral, tá, pessoal, da OAB, tá? Então, tome um pouquinho de cuidado. Artigo 56 e artigo 57. É claro, pessoal, que faltou ainda alguns detalhes dentro dessa estrutura organizacional para nós ainda trazermos, que eu acho de suma importância e que, como já foram cobrados em provas passadas, é sempre interessante que nós tenhamos foco nesses pontos dentro da estrutura. Que é falarmos um pouquinho nessa finalização da estrutura organizacional sobre as subseções. Por quê, pessoal? Como as provas passadas, como já dito, nós tivemos questões, eu peço que vocês tomem cuidado em alguns critérios básicos, hoje inerentes dentro do Estatuto, dentro da Lei 8906, quando nós tratarmos de subseções. Hoje amparados, pessoal, pelo artigo 60 e 61. São 2 artigos bem tranquilos, mas que trazem vários detalhes. E às vezes o aluno sente um pouquinho de dificuldade também na hora da prova, como nós tivemos em 2 exames atrás. Foram 2 questões que eles englobaram várias características da subseção e embutiram ali no meio também um pouquinho sobre conselho seccional. O aluno ficou todo atrapalhado, ficou um pouquinho perdido e não conseguiu atingir, né, êxito, acertando o gabarito da questão. Então, para isso, pessoal, para nós começarmos hoje, né, com o pé direito, é bom nós guardarmos alguns detalhes importantes sobre
a constituição de uma subseção. Pontos basilares. Como o primeiro deles, o papel, a importância de uma subseção, como nós tivemos no exame. Não, tá lá. 2 exames atrás. As subseções, pessoal, elas serão criadas... Tá bom? Desafogar o trabalho. Entre, em caso de... É como se fosse uma extensão, é como se fosse uma filial dos nossos conselhos seccionais. Então, notem, pessoal, que essas subseções, elas não têm um número X para que venham a ser criadas dentro de um estado. Porque, às vezes, eu posso ter alguma questão que influencie vocês a algum erro. Por exemplo, no estado só poderemos ter até tantas subseções. Falso. As subseções, elas irão possuir características básicas para que elas possam ser criadas. Cumprindo essas características, pessoal, a lei não nos impõe um limite. Cumpriu características, traz a oportunidade naquele estado de nós criarmos subseções. Então, o que nós queremos trazer de forma bastante simplória a vocês? Subseções serão criadas dentro dos seus respectivos estados, no intuito de desafogar, de melhorar, de auxiliar o trabalho de cada conselho seccional. Beleza, professor? Nós iremos, então, desenvolver essas subseções no intuito de auxiliar o advogado, de melhorar o atendimento do órgão e de fazer o quê, pessoal? Com que vocês sejam bem atendidos e que acertem as questões na OAB? Sim. Estas subseções, para serem criadas, galera, elas vão ter que ter e visualizar alguns detalhes básicos que hoje nós temos na lei. O que acontece, o que a lei nos impõe para que eu tenha a oportunidade de criar uma subseção? Primeiro, galera, para nós desenvolvermos uma subseção, nós iremos observar a necessidade dessa subseção em determinado local. Tá? Então, professor, se a prova da OAB cair perguntando o seguinte, poderemos ou temos a possibilidade de criarmos uma subseção dentro da capital, aonde encontra o nosso conselho seccional? Um exemplo básico, estou em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e é onde eu tenho o meu conselho seccional de Mato Grosso. Será que eu posso criar uma subseção Cuiabá? Olha que interessante, pessoal. Parece uma besteira e às vezes cai uma questão como essa e fala assim, não, porque eu já tenho o conselho seccional, então conselho seccional eu não preciso de subseção. Fiquem atentos, galera, que se nós cumprirmos as características que nós começaremos a falar a partir de agora, não existe essa proibição, tá? Então, existe sim uma possibilidade de nós termos a criação de uma subseção dentro da capital, ou seja, futuramente termos uma subseção de Cuiabá, desde que nós tenhamos a possibilidade de demonstrarmos as características e que Cuiabá necessita o quê, pessoal? Desse auxílio de uma subseção. Então, fiquem atentos em questões nesse sentido que possam ser cobradas, porque às vezes essa influência de nós já termos o conselho seccional na capital e trazer uma proibição de criação de subseção, fake, falso. Esta oportunidade ela será trazida desde que tenhamos as características básicas necessárias para a constituição de uma subseção. A primeira característica necessária, galera, para que eu possa criar uma subseção, seja em qualquer município do estado, ou seja na própria capital, é que tenhamos, no mínimo, inscritos, pessoal, naquela localidade onde a futura subseção irá atender, no mínimo, 15 advogados. Então, exemplo, se nós querermos criar uma determinada subseção em qualquer município do estado de Mato Grosso, primeiro detalhe que deve ser analisado e estava na penúltima prova, verificar se aquela localidade onde a subseção irá atender, já tenhamos no mínimo 15 advogados inscritos na OAB. Tá? Então, notem, professor, cheguei lá, por exemplo, em Cotriguaçu, não temos uma subseção lá, queremos criar. Já existe 15 advogados naquele recinto ou naquele polo onde a subseção irá atender, professor? É o primeiro requisito necessário para que eu possa criar uma subseção, tá? Este era o primeiro ponto que estava lá na provinha antepassada de vocês, para quem teve a oportunidade de fazer essa questão. Então, já, poxa, professor, subseção mínimo
15 advogados naquele local ou aonde a subseção irá atender. Então, o primeiro passo, lembre-se do número 15. Lembre-se que o 15 vai seguir a nossa vida. O 15 é muito importante. 15 está em todo lado, né? A gente vai estudar 15 aqui na subseção. Vai estudar 15 minutos de sustentação oral. Nós vamos estudar 15 dias úteis, que é o prazo, em todo o procedimento disciplinar. Então, 15 vai carregar na nossa vida a partir de agora. Nós vamos ter que guardar, fixar na nossa mente, tá? Então, às vezes, chegou na prova, não sabe nem para onde ir, está mais perdido que segue em tiroteio, viu um 15, já pode ser um chutômetro positivo, né? Só o professor falou alguma coisa de 15, né? Então, tome um pouco de cuidado, como nós já tivemos em alguns exames atrás. Perguntou qual é o prazo para sustentação oral no procedimento disciplinar. Aí me colocaram na alternativa A, 15 dias. Já pensou se falar 15 dias? Não tem como, né, pessoal? Mas a pessoa carregou tão forte o 15 para a prova que não era 15 dias, era 15 minutos. Mas você vê quanto é, muitas vezes, a sacanagem de prova, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso com vocês à frente para que vocês fixem, de uma forma bastante tranquila, o nosso número 15, que vai fazer parte, a partir de agora, da nossa vida. Senhores, recurso de apelação, vamos lá? Nos itens que nos interessam. Mínimo necessário para que eu possa criar. Você nem precisa escrever o conceito, tá, pessoal? Vamos lá? Professor, fizemos o pedido ao conselho seccional, certo? Ele será sempre o responsável em avaliar e, consequentemente, o quê, pessoal? Autorizar a constituição daquela subseção. Tendo a aprovação, galera, e constituição da nossa subseção, segundo passo, e também foi cobrado na mesma questão da antepenúltima prova. Cada subseção constituída em um determinado município do estado, ela pode ter o quê? Um conselho próprio. E aí eu peço que vocês fiquem bastante atentos. Por quê? Para nós criarmos um conselho próprio dentro de uma subseção, eu deixo o número 15 de lado. 15 é para criar. Para desenvolvermos esse conselho dentro dessa subseção, galera, nós necessitamos comprovar ao conselho seccional que naquela localidade já possuímos mais de 100 advogados inscritos na OAB. Então, repetindo, galera, para criar a subseção, mínimo 15. Para desenvolvermos um conselho dentro desta subseção, eu preciso de mais de 100. Então, tome cuidado, porque de tudo eu espero da Fundação Getúlio Vargas. E vocês já fizeram a prova, sabem como que é. Às vezes você coloca uma questão assim, ó, no mínimo 100. Galera, não é mínimo 100, é mais de 100. Tá? Os advogados que requerem a criação da subseção ou é o Conselho Seccional que está precisando criar? Pois é, pessoal, o que acontece? Essa reunião é feita o quê? Com análise do Conselho Seccional na localidade, ou muitas vezes uma reunião de advogados pode também reivindicar esse projeto ao Conselho Seccional. Então ele é analisado, consequentemente nós teremos uma futura votação em relação a esse projeto para que haja o quê, pessoal? A sua aprovação ou não. Tá? Então, os pedidos podem ser o quê, pessoal? Levantados ou instigados por aqueles advogados que residem naquela localidade, sim. Né? Então, muitas vezes isso é para desafogar o trabalho do Conselho Seccional e também para auxiliar, muitas vezes, o próprio advogado, que se encontra, às vezes, num município muito distante da capital. Né? E muitas vezes nós tínhamos que deslocarmos até a capital para nós buscarmos, às vezes, algumas providências do Conselho Seccional. Isso é bastante ruim. Às vezes você está sem condição naquele momento, ou às vezes até mesmo sem tempo de ter um deslocamento muito distante. Então, por isso, um dos papéis importantes da subseção é auxiliar, é desafogar o papel que nós temos do Conselho Seccional. E aqui é importante, pessoal, e isso são duas circunstâncias que eu falo hoje, pessoal, importantíssimas também, que podem ser cobradas no exame da ordem, que é a seguinte: eu falo em Constituição 15, eu falo em criação de conselho mais de 100. Lembrando que a partir do momento que nós criarmos esse conselho próprio, que há a possibilidade, desde que nós tenhamos mais de 100 advogados, eu constituo poderes especiais dentro da minha subseção. Como assim poderes especiais? Nós chamamos de poderes especiais para que vocês fiquem com maior tranquilidade e facilidade no dia a dia. Cada subseção,
que cria o seu conselho próprio, ou seja, que atinja mais de 100 advogados, nós poderemos desenvolver duas situações dentro da nossa subseção, que também já foram cobradas em provas passadas. A primeira delas, toda subseção que possuir conselho próprio, ela pode ter o poder o quê, pessoal? De recepcionar os pedidos de inscrição na OAB. Como assim, professor, recepcionar os pedidos de inscrição? Toda subseção que possua conselho, ela pode o quê, pessoal? Dar entrada nos pedidos de inscrição, seja para estagiário, seja para inscrição definitiva. Então, às vezes, se eu estiver lá no interior, distante da minha cidade, distante da minha capital, possua uma subseção e essa subseção tenha conselho próprio, lá eu poderei reivindicar o quê, pessoal? A minha inscrição definitiva, por exemplo, junto a essa subseção. Então, é um dos poderes que a subseção possui, desde que ela tenha conselho próprio. Então, tomem cuidado com essas pegadinhas. Lembrem-se, conselho próprio atribui poderes a uma subseção. Então, eu posso ter alternativas falando desse poder no momento da constituição da mesma, ou atribuição desse poder no momento o quê? De criação de um conselho próprio. Tá, pessoal? Então, eu tenho que ter conselho para poder recepcionar os pedidos. Político, o recurso é o ROC, recurso ordinário constitucional. Importantes por quê, galera? As provinhas passadas bateram na tecla e teve alguns alunos que comeram bola na questão. Quando eu falo em pedido de inscrição na subseção, não estamos induzindo ou dizendo que é a subseção que irá julgar, ou seja, ir lá e dar o carimbaço final, falando, ó, o Silvio cumpre os requisitos e ele pode tirar a sua OAB. Tal dia você vem fazer a solenidade. Não. O papel da subseção com conselho próprio, pessoal, como eu já disse, é desafogar o trabalho do nosso conselho seccional. Então, ela antecipa a circunstância. Não tem como errar, ela não fala assim, não tem como errar. Pedido, ela faz análise de todas as documentações necessárias, reivindica alguma diligência que entender também necessária para que nós tenhamos o quê? Um processo completo de inscrição na ordem. Mas quem que defere ou não esse pedido, professor? É sempre o nosso conselho seccional. É outra grande pegadinha que a OAB também pode o quê? Trazer como foco na prova, tá? Perfeito. Então, eu antecipo, analiso toda a documentação. Após essa análise, a subseção, ela emite também, pessoal, um pequeno parecer sobre toda aquela documentação. Se está correta, né? Se eles entendem que ali não falta nenhum detalhe, manda para quem? Para nós, para o nosso conselho seccional. É ele que irá dar o carimbaço final. Se já vem tudo prontinho, pessoal, certo? Já com parecer positivo da subseção, quando chega ao nosso conselho, nós temos o quê? Uma homologação daquele pedido, onde o seu nome, consequentemente, será enviado para o registro junto aos quadros da OAB e para uma posterior solenidade de entrega da sua inscrição, seja ela provisória ou seja ela definitiva. Então, fiquem atentos. O papel de análise final é sempre do conselho seccional. Então, um dos poderes que a subseção tem é o quê, pessoal? Dar entrada no pedido de inscrição. O segundo poder também, que é atribuído à subseção, a partir do momento que ela possui um conselho próprio, é o quê, pessoal? De recepcionar as denúncias contra o profissional. Então, se a minha subseção possui conselho próprio, lá eu tenho a oportunidade, o quê, pessoal? De promover uma denúncia contra um advogado. Então, vamos supor que lá em Cotriguaçu eu tenha a subseção, tenha conselho próprio. E lá um advogado que eu contratei não restituiu os valores da ação que era minha. Né? Isso quase não acontece no Brasil, né? O advogado ir lá, levar o dinheiro e não pagar a parte. Ele quer denunciar esse profissional. Então, ele poderia, nesse caso, ir lá em Cotriguaçu na subseção e reivindicar o quê, pessoal? Um pedido de abertura de um processo disciplinar, certo? Em virtude dessa irregularidade que também iremos trabalhar à frente. Então, o segundo poder que a subseção possui com conselho próprio é o quê, pessoal? De dar abertura a processos disciplinares. Pois é, novamente, o mesmo detalhe. A subseção não julga, pessoal. Ela faz todo o procedimento inicial,
certo? Reivindica as diligências que entender necessária, até pode ouvir depoimentos testemunhais, caso haja. Depois também ela emite um parecer e esse processo é enviado aonde? Para o nosso conselho seccional, diretamente para o Tribunal de Ética e Disciplina, para que nós tenhamos o quê, pessoal? A análise final sobre aquele procedimento. Então, os dois poderes atribuídos às subseções, lembrem-se, pessoal, são poderes especiais, mas, ao mesmo tempo, ele é um trâmite o quê? Inicial. Lembrando que sempre a finalização de ambos se dará pelo nosso conselho seccional. Mas só de nós darmos esses poderes, pessoal, já facilita bastante o trabalho que nós temos diariamente do nosso conselho seccional, que é gigantesco, né? Mesmo tendo uma estrutura grande hoje, exemplo do estado de Mato Grosso, o número de procedimentos e de pedidos são enormes. Então, as subseções podem nos auxiliar nesse sentido. Então, lembre-se, 15 para criar, mais de 100 para desenvolver conselho próprio, desenvolver o conselho, 2 poderes especiais teremos: inscrições definitivas e provisórias e, consequentemente, a abertura de procedimentos disciplinares. 3. Galera, subseções são criadas por meio da constituição de uma diretoria. Então, toda subseção que nós visualizarmos, nós teremos uma diretoria. E a gente sempre bate na mesma tecla, né? Parece que o aluno até enjoa de tanto eu falar que diretoria não muda. Diretoria sempre está na palma da mão de vocês e tem aqueles benditos 5 cargos. Caiu na prova da OAB, galera. Subseção, não esqueça. Lá eu vou ter um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Tá? Sempre, galera, falou em diretoria, esqueceu, olhe para a mão de vocês. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Lembrando que a composição da diretoria de subseção vai ser o quê, pessoal? Por meio de uma eleição, tá? Por isso, nós começamos a indagar alguns pontos nas aulas anteriores, né, por cima, indicando que essas eleições elas ocorrem nos estados, pessoal, na mesma data das eleições do conselho seccional, para facilitar para o profissional que mora no interior. Então, por exemplo, se você tem domicílio em Várzea Grande é interior, no bom sentido, é claro, não tem ninguém de lá, né? Então, professor, regra da OAB, lá nós estaremos o quê? Nos habilitando, se Deus quiser, depois do exame 29, como advogados. Tá? Igual falar igual a outra aluna, professor, não interessa, eu quero qualquer uma, eu quero a minha vermelhinha. Beleza, que a validade é a mesma. Tá? Notem, pessoal, que se habilitar em subseção, nós temos também, né, 2 votos. Por que 2 votos, professor? Quem se encontra hoje inscrito em subseção, como o caso de Várzea Grande, vocês, no dia da eleição do conselho seccional, também irão votar para a escolha da diretoria da subseção de Várzea Grande. Então, quem é inscrito no interior, a gente sempre brinca, ele acaba votando 2 vezes. Então, constituição de subseção quanto à sua diretoria também é feita por meio de eleição, não é por critério de indicação. Se ele não votar na subseção, também gera multa? Com certeza, pessoal. Não, na realidade, ele não tem como votar aqui. Ele sempre vota onde ele está inscrito. Tá, galera? Então, lembre-se. Oi? Perfeito. Lá ele vai ter uma urna eletrônica. Se for os anos que nós não tenhamos eleição, porque sabemos, isso pode também cair na prova de vocês. Ainda bem que a sua ainda não está ainda autorizado o direito eleitoral, que está por vir. Provavelmente vai ser, né, pessoal, também autorizado a ser nova matéria inclusa em futuros exames. Que detalha que não poderá haver empréstimos de urnas eletrônicas no período de eleição, num prazo de 120 dias anteriores à eleição e 120 dias posteriores à mesma. Então, os anos que nós não tenhamos eleições, estas eleições da OAB serão promovidas por meio de urnas cedidas pelo nosso TRE. Então, lá, se você estiver inscrito na subseção, vocês vão votar 2 vezes, escolhendo a diretoria local e, consequentemente, escolhendo, a diretoria o quê, pessoal? Do nosso estado, ou seja, do nosso conselho seccional, tá? Lembrando, pessoal, que esse voto promovido por vocês é um voto obrigatório,
sobre pena de multa de 20% sobre o valor da sua anuidade, salvo critérios de justificativa. Tá? Então, caiu na prova, lembre-se, obrigatório sobre pena de multa, multa de 20%, tendo a saída da justificativa. É apresentada, analisada pelo Conselho Seccional e, se for deferida, isenta a multa. Se for negativo, nós teremos uma multinha básica de 20% sobre o valor da sua unidade. Então, assim, gravem com vocês que na subseção, fiquem espertos, é constituição por meio de eleição. Tá? Então, quem está no interior vai votar 2 vezes, tá? No mesmo dia, também por contenção de despesas e até para que você não precise ir lá 2 vezes votar. Tá? Então, já vai lá, já faça a escolha local e, consequentemente, do seu respectivo estado. Aqui, pessoal, é importante nós notarmos que em 2015 nós tivemos essa questão também na OAB, ou 2014, não me lembro agora, me deu um branco, falando sobre o critério remuneratório da diretoria de subseção. Tá? Porque às vezes eles trazem algumas influências em provas que podem lhe induzir a erro. Galera, nenhum diretor que compõe uma subseção tem remuneração. Tá? Então, aquela dica que nós trouxemos lá das primeiras aulinhas, elas vão ser carregadas para todas as diretorias que nós trabalharmos. Ou seja, todos os cargos que serão compostos por uma eleição não têm remuneração. Até rima, tá? Então, mesmo tendo essa composição, professor, de diretoria em subseção, lá também nós não temos o quê, pessoal? Nenhum critério remuneratório atribuído a esta diretoria constituída, tá? Então, gravem isso com vocês. Critério de eleição, não temos remuneração na OAB. Tá? Então, notem, pessoal, que esses quesitos básicos foram cobrados em 2 exames atrás da galera, e a galera sentiu um pouquinho de dificuldade em chegar ao gabarito da questão. Primeiro que nós temos que guardar esses 2 numerozinhos básicos, né? É o 15 e mais de 100, lembrando sempre também que a constituição desta subseção, galera, isso é importante também, estava na questão. Subseção, ela é ela é o quê, pessoal, né? Dependente e possui autonomia. Como assim, professor? O pessoal confundiu um pouquinho, porque na mesma questão, quem fez essa prova, lá falava, na mesma questão de muita sacanagem, sobre a caixa de assistência misturado com as subseções. Subseção, galera, tem dependência, mas possui autonomia. Como assim, professor? Perfeito. Ou seja, a minha subseção, pessoal, ela é dependente direta do conselho seccional. Quem que mantém, professor, subseção? Conselho seccional. A gente até brinca muitas vezes na prática, quem é de subseção, fala, não é assim não. É assim, a lei determina. Lembrem-se, a subseção ela é dependente do conselho seccional. Possui autonomia? Sim, ela possui a sua autonomia, pessoal, dentro da sua jurisdição, mas ela depende do conselho seccional. Tanto é que para que haja a sua futura criação, galera, nós já teremos, por meio de um regimento interno que será criado, a designação de percentual de rendas para que nós mantemos o quê? Tenhamos a oportunidade de manter esta futura subseção. Então, lembre-se, depende de conselho seccional as nossas subseções. O que a questão quis nos induzir a erro e a galera ficou perdida lá? Porque ela misturou caixa de assistência. E foi que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Caixa de assistência, ela tem personalidade jurídica, ou seja, ela é independente e tem também autonomia. Tá? Então, eu tenho lá um estatuto próprio da Caixa de Assistência e ela possui autonomia. Tá? Subseção possui autonomia, mas depende do nosso conselho seccional. Tá? Então, é outro ponto bastante importante também, para que vocês não tenham problema. Oi? Perfeito, a Caixa de Assistência tem CNPJ, tem estatuto próprio, constituído, tá, pessoal? Onde hoje ela pode o quê, né? Buscar a contratação de atos específicos sem problema algum. Lembrando, a subseção depende. Ela mantém-se com rendas de quem, professor? Do nosso conselho seccional, tá? Então, depende, tem autonomia. O outro é independente e possui autonomia.
Tá? Então, foi um detalhe básico também que poderia, por eliminatória, chegar à resposta da questão que foi cobrada 2 exames atrás. Então, fiquem bastante atentos a alguns detalhes como esse. Então, notem, pessoal, que quando eu falo em subseção, elas são bastante tranquilas, porque são detalhes mínimos que devem ser observados para que você possa acertar toda e qualquer questão influenciada sobre esse respectivo conteúdo. Tá? Então, notem, nós falamos de 3 estruturações. Falamos um pouquinho, né, do próprio Conselho Seccional em si, do Conselho Federal, das caixas de assistência de advogados, da divisão de rendas e fechamos aqui falando um pouquinho sobre as nossas subseções. Guardem esses detalhes que eles são de suma importância e vão fazer a diferença no dia da sua prova da OAB. Outro ponto importante, pessoal, que nós trouxemos hoje para a aulinha, que a gente sempre traz uma influência grande, e há 4 provas atrás nós tivemos questões e depois não foram mais cobradas de forma direta, foi sobre a constituição das nossas sociedades de advogados. Né? É um tema bastante amplo, galera, regulamentado por algumas legislações específicas. Tá? Então eu peço que vocês tomem um pouquinho de cuidado quando começarem a estudar sociedade de advogados. Por quê? Cai questões básicas na OAB. 2013 caiu uma questão que muitos alunos pecaram e perderam a questão. Né? A primeira questão de 2013, que parecia uma brincadeira, mas o aluno, quando abriu o caderno, ele foi lá e já marcou a resposta. Era assim: quem pode ser sócio de uma sociedade de advogados? Aí o cara falou assim: pô, isso é fácil. Sociedade de advogado, advogado. Foi lá e marcou a alternativa A. Beleza. Aí ele começou a fazer a prova, de repente ele voltou de novo. Não, vou dar uma lida nas outras. Né? Esse trem de revisar a prova. Não façam isso, galera. Você vai perder a questão, certeza. 99% de chance de você perder a questão. Aí ele revisou, ele leu a OAB assim: além do advogado devidamente inscrito na OAB, o estagiário que paga a sua unidade também poderá ser sócio. Aí o cara, pois é, né? Aí o cara falou assim: palhaçada. Aí ele, mas alguém, será que o professor Silvio não falou que tinha uma exceção da exceção da exceção? Ai, meu Deus. Aí ele, vou nascer. Além do advogado devidamente inscrito, o bacharel em direito também poderá ser sócio. Aí o cara, e agora? Porque um amigo meu falou para mim que ele está com uma sociedade com um amigo dele e ele não passou no OAB, mas o amigo dele tem um OAB. Pronto. Aí fica ele, mamãe, esqueça, pessoal, não temos nenhum tipo de excepcionalidade na constituição de sociedade de advogados. Só posso ser sócio, devidamente inscrito lá, pessoal, a minha sociedade, se eu sou o quê? Advogado. Advogado, né, pessoal, não se traduz bacharel em direito. O bacharel, para ser advogado, ele tem que passar pelo exame da OAB. Igual vocês, se não passar no exame 29, está repreendido, em nome de Jesus, tá? Então, notem, galera. Até assustou, né? Não, falei certo? É positivo, né? Leia-se dessa forma. Tudo bem, eu falei da outra vez, eu falei ao contrário. Tá amarrado, desamarrado, tá tudo positivo, vai passar, né? Então, notem, galera, que essa circunstância é bastante importante, porque, primeiro, sociedade de advogados, só advogados devidamente inscritos na OAB. Não tem bacharel, não tem advogado, não tem estagiário devidamente inscrito e com a unidade em dia. Somente advogado. Para nós analisarmos os requisitos básicos de uma sociedade de advogados, primeiro, nós não poderemos esquecer, pessoal, de alguns provimentos federais, tá? Teve alguma dúvida depois em casa, ou quer dar aquela leiturazinha de final de noite, para entender todas as características de uma sociedade de advogados? Primeiro, galera, dar uma olhada no provimento federal número 112 de 2006, tá? Esse provimento, para mim, é um dos mais importantes que nós temos hoje, porque ele vai trazer todas as características necessárias para que eu possa o quê? Criar a minha sociedade de advogados. Lá, pessoal, ele vai trazer os detalhes mínimos desde o momento de qualificação para a criação do meu contrato social. Ou seja, como eu vou qualificar esses futuros sócios que, por lei, devem ser advogados devidamente inscritos na OAB.
Vou lá no provimento 112, que eu localizarei esses critérios. Então, o primeiro passo nós já fixamos. Caiu na prova de vocês, exame 29, caderno branco, tipo A, questão número 1, fiquem atentos. Somente advogados. Pô, professor, já gravei. Já marquei, se tiver essa marca, vai para outra, não volte atrás. 2. Muitas vezes, pessoal, na Constituição da Sociedade, e eu acho que eu até cobrei essa também lá no simulado, é o seguinte: é fácil criar o meu criar o meu contrato social, lindo e maravilhoso, e eu não saber aonde eu vou registrá-lo. Perguntinha base também, né? Porque você fala assim, sociedade liga-se à junta comercial, porque junta comercial, direito empresarial, né? Professor José Neto, né? Que é a matéria chata, junta comercial. Parece que tudo liga à junta comercial. Esqueça aqui, galera. Lembrem-se, sociedade de advogados tem registro especial. Registro da sociedade de advogados será no conselho seccional. Ou seja, não teremos registro em junta comercial, nem mesmo em cartório de registro de pessoas jurídicas. Repetindo, é proibido registro de sociedade de advogados em junta comercial e em cartório de registro de pessoas jurídicas. Cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, quero criar, vou constituir o meu contratozinho e vou chegar ao meu conselho seccional e reivindicar o quê, pessoal? Né? A inscrição, ou seja, o registro da minha futura sociedade. Lembrando, a sociedade de advogados, a partir de 2016, né, galera? Nós tivemos algumas alterações. Ela poderá ser constituída por 2 ou mais sócios ou ser constituída de forma individual, tá? Então, ela poderá ser constituída por 2 ou mais sócios ou de forma individual. O que conhecemos hoje como sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal. Criada pela Lei 13.247. Sociedade unipessoal. Então, características básicas. Tem que ser advogado. 2, registro no nosso conselho seccional. 3, pessoal, ela pode ser com 2 ou mais sócios ou hoje de forma unipessoal. 4, e também eu acho que eu cobrei lá no simulado de vocês. Graças a Deus, a maioria acertou, porque já fixou também esta dicasinha. Professor, na criação da minha sociedade, com 2 ou mais sócios, temos que ficar atentos ao critério de morte, que a OAB adora falar de morte, né? Principalmente em ética geral e profissional. Falou em morte, galera, vinculada à sociedade, o que eu quero que vocês gravem? Primeiro, se há possibilidade ou não de mantermos o nome do sócio falecido na nomenclatura da sociedade. Tá? Isso passa e vira, está sendo novamente cobrado nesses exames. Primeiro passo. Quando nós falarmos em falecimento, lembrem-se, o nome do sócio falecido poderá ser mantido desde que tenhamos previsão expressa em contrato. Então, repetindo, galera, poderemos ter futuramente a mantença do nome do sócio falecido na nomenclatura da sociedade, desde que tenhamos previsão expressa em contrato. Tá? Hoje é óbvio, pessoal, quem pegar na prática, a maioria desses contratos já elaborados já possui essa previsão. Até porque sabemos que muitas vezes no dia a dia, na prática, a alternância da nomenclatura da sociedade pode trazer até a sua futura falência. Sim? Precisa que você levantou a mão? Tinha alguma pergunta? Tá? Então, notem, pessoal, e tomem muito cuidado nessa sistêmica também, que já foi cobrado, por incrível que pareça, 3 vezes no exame de ordem. Tá? 3 vezes falando dessa morte do bendito advogado sócio. Morreu, mantém-se desde que tenha previsão expressa em contrato. Oi? Não, aí notem, pessoal, aqui nós não estamos discutindo o critério sucessório, simplesmente da mantença da nomenclatura. Como tem previsão expressa em lei federal,
ótimo. Além do provimento 112. Pois é, o que acontece, pessoal? Se nós não temos essa previsão expressa, nós descumprimos o quê? Uma previsão determinada em provimento federal, o que pode ser discutido a sua exclusão, certo? Então, assim, hoje é bastante raro. Se você pegar qualquer modelo de contrato social hoje para a Constituição da Sociedade, pode ler, uma das cláusulas expressas é o quê? A previsão do nome do sócio falecido na nomenclatura. Por quê, pessoal? Vários estudos já feitos e acompanhamentos já foi demonstrado que muitas sociedades, às vezes, quando há mudança de nomenclatura, pode desencadear futuros fechamentos, falência dessas respectivas sociedades. Porque hoje é complicado, principalmente no nosso Brasil. Toda alternância que temos, às vezes nós temos uma relevância de análise negativa, né? Todo dia você passa ali e vê Soares e Soares. Aí um dia você passa, lá está Soares e Figueira. Você nunca imagina que ali faleceu alguém. Primeiro passo, já está de rolo. Porque você fala assim, esse aqui já mudou o nome porque já quer dar o cano em alguém. Porque parece que é a primeira coisa que às vezes vem na nossa cabeça, né? Ou então, por exemplo, certeza, já viu a operação aí, já tirou o cara que estava na Operação Lava Jato, já colocou... Pessoal, muitas vezes não é. Mas, infelizmente, essas influências, acabam o quê? Trazendo pontos negativos. E já tivemos vários casos, inclusive, de colegas que eu tive a oportunidade de acompanhar, que houve o fechamento da sociedade. Por carregar o quê, pessoal? Às vezes esse informe negativo e traz uma propagação negativa de publicidade. Então, por isso, hoje nós já temos essa oportunidade, por meio de provimento federal, de destacarmos esta cláusula dentro do contrato que virá a ser elaborado pelas grandes sociedades que, se Deus quiser, vocês irão construir após o exame 29. Tá? Tá repreendido, amarrado, tudo de positivo aí no exame da OAB para vocês, tá? Pessoal, outro ponto também importante. Certinho? Outro ponto importante também que nós temos aqui, galera. Fixem aí, do provimento 112 de 2006, um detalhe importantíssimo, caiu em 2014 no exame da OAB, galera também sentiu um pouquinho de dificuldade. Depois eu não vi mais questões nesse sentido, que foi sobre a circunstância na constituição da sociedade de advogados, onde eu queira criar filiais. Porque muitas vezes nós estamos progredindo bastante com a sociedade e queremos o quê, pessoal? Expandi-lo. Né? Às vezes você está aqui no estado de Mato Grosso, sua sociedade bombando, tem lá 200 advogados empregados trabalhando para vocês, né? De vez em quando você vai lá, né? Principalmente no fim do mês, para ver, né, qual foi a renda do mês, e uma grande empresa quer que você advogue para eles em Mato Grosso do Sul, que é outro estado. Estamos em Mato Grosso, então eles querem que vocês advoguem para essa empresa em Mato Grosso do Sul. Vocês formalizam um contrato com essa empresa e começam a prestar esse serviço. Mas de deslocamento, muitas vezes, de você pegar o seu estagiário, colocar no helicóptero, ir até Mato Grosso do Sul, fazer carga do processo, voltar. Aí você chega e fala, chega para o sócio, a gente está dando muito trabalho e o gasto está gigantesco. Né? Toda hora tem que abastecer, helicóptero, mandar para o Mato Grosso do Sul, voltar com o helicóptero. E vocês reúnem-se entre os sócios e desejam criar uma filial em Mato Grosso do Sul. Questão como essa, caiu no exame da ordem e o pessoal ficou um pouco perdido. Por quê? Alguns detalhes do provimento 112, às vezes a gente não consegue, pessoal, visualizá-lo com uma grande simplicidade. E aí induziu muitos candidatos a erro. Criação de filial nunca foi proibido na sociedade de advogados. Porque sempre cai a questão falando que é proibido criar, por exemplo, mais de uma filial. Falso. Posso criar mais de uma filial da minha sociedade, professor? Posso. Em regra, não traz uma proibição pelo provimento 112. O provimento 112 traz uma leitura negativa em alguns pontos. O primeiro deles, que a criação de filial, pessoal, deve-se observar o seguinte: aonde ela for desenvolvida, principalmente se for em outros estados, nesse estado que ela vier a ser criada, eu não posso integrar uma nova sociedade. Então, repetindo, se hoje nós estamos no estado de Mato Grosso e criarmos uma filial em Mato Grosso do Sul, nem aqui, nem lá, eu, Silvio, sócio, posso integrar uma nova sociedade. Tá? Então, lembre-se, galera, posso criar outras filiais sem problema algum, galera. Posso criar uma lá no Rio, uma em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, certo? Poderemos criar hoje o quê? 26, né, filiais, completando 27 com a nossa capitalzinha.
Notem que aonde eu tenho a minha filial, ou aonde eu ter a minha matriz, eu não posso integrar uma nova sociedade. O que em 2014, e agora a antepenúltima prova também trouxe esse foco, induziu a erro o candidato, e a gente não presta atenção. A FGV, pessoal, ela fala assim, aqui eu vou pegar o candidato, mas na lata. E se ele não prestar atenção, ele vai perder a questão. Ele me pega e só altera a cidade e deixa no mesmo estado. Por exemplo, fulano de tal criou a sua sociedade na cidade tal do Pará. Dias depois, ele foi convidado por um outro colega advogado para constituir uma nova sociedade. Ele vai lá e coloca cidade B / Pará. Aí o aluno vai lá e faz uma bolinha. Oh, você acha que eu vou cair nessa pegadinha? E tá, são cidades diferentes. O professor falou que for cidade diferente, pode constituir nova sociedade. Não é cidades diferentes, galera. São estados diferentes. Então, primeiro passo. Aonde eu tenho a minha matriz, pelo amor de Deus, e aonde eu tenho a filial, galera, eu não posso integrar uma nova sociedade. Na penúltima prova, me desculpe, eles foram um pouquinho mais pesados com a gente. Porque ele falou de constituição de sociedade individual. Aí o cara falou, será que tem alguma regra diferente? A mesma, galera. Aonde eu criei a minha matriz e aonde eu criei filial, eu não posso constituir outra sociedade, nem que ela seja individual. Gravem isso com vocês. Porque, às vezes, na prova, eles induzem a gente aí. Fala, pô, eu aprendi que a normal não pode, mas e se ela for individual? Será que não tem uma regra pela Lei 13.247 que traz essa possibilidade? Não. Lembrem-se, matriz e filial não posso integrar nova sociedade. Agora, é claro, se eu estou falando de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde eu tenho matriz e filial, proibido. Mas se eu for lá para São Paulo, posso. Se eu for para o Rio, posso. Se eu for para Mato Grosso, para Minas Gerais, posso, tá? Eu não posso integrar mais de uma sociedade, lembrando, aonde eu tenho a minha matriz e aonde eu constitua filial. Até porque a filial, galera, é como se fosse uma extensão da nossa sociedade, tá? Então, por isso, esse ato proibitivo hoje, também, de forma clara, no provimento 112 de 2006 da OAB. Segundo ponto, quando nós falamos em criação de filiais, essa questão também há muito tempo atrás, até antes da unificação foi cobrado, antes de 2010, né? Então são provas antigas, por isso que eu estou cutucando, me diz, faz tempo que não cai. Então a tendência é que caia na próxima prova, né? Você vai falar, professor, como que você adivinhou a questão? Não sei. A gente vai cutucando naquelas coisas antigas. E lá, pessoal, nós tínhamos um detalhe importante que falava o seguinte, poxa, professor, eu quero criar a minha filial lá em Mato Grosso do Sul, minha sociedade está bombando aqui. Posso. Não existe nenhum ato proibitivo em si. Posso criar a minha determinada filial em Mato Grosso do Sul. Primeiro passo, nós vamos ter que levantar as documentações necessárias e fazer o pedido, o quê? Pessoal de futura verbação lá em Mato Grosso do Sul. Procedimento empresarial normal. Só que o que acontece? No Brasil, pessoal, nós sabemos que às vezes a gente tem aquele tal do jeitinho, né? O advogado sempre, né, puxa, né, como diz o outro, a sardinha para o lado dele, sempre quer a coisa melhor para a sua sociedade. E quando da constituição das filiais, o que estava acontecendo? E foi uma questão que caiu antes da unificação. Eu criava uma filial lá em Mato Grosso do Sul. Só que a minha sociedade tinha 20 sócios. Ótimo. Quando eu reivindicava o registro da minha filial lá, a verbação bonitinha lá, né, e o arquivamento da documentação aqui, o que a sociedade fazia? Nós tínhamos 20 sócios. Só que no pedido lá, ele incluía 1 a 2 sócios ou 3 na administração. Para quê, professor? Porque o provimento 112 de 2006, ele obriga que na constituição de filiais fora do Estado, eu sou obrigado a recolher o que chamamos de suplementar. Ou seja, sociedade criou filial fora do Estado, os sócios, né, pessoal, ou o sócio era obrigado a pagar a suplementar. Então, qual que era o papel das grandes sociedades? Em vez dela registrar todos, o que ela fazia? Colocava 1 ou 2. Por quê, pessoal? Né, o gasto seria bem menor. E isso começou a acontecer por um bom tempo
em vários estados do Brasil na criação de filiais. Até que começou a dar conflito, porque chegava em alguns conselhos seccionais, eles não autorizavam, né, pessoal, esse averbamento, porque na Constituição lá, eles juntavam que tinham lá 100 sócios e colocavam na administração, às vezes, 2, 3. Falou, não, todos os sócios têm que pagar. E começou o grande conflito no Brasil, e aí foi foco de questão antes da unificação. Qual foi o resultado que nós tivemos, professor? E o que pode ser cobrado hoje, que de forma eu vou ter o meu gabarito da questão? Hoje, galera, vocês fiquem bastante atenados, por quê? Em virtude desse grande conflito, nós tivemos que desenvolver um novo provimento federal para trazer a alteração do provimento 112 de 2006. Como assim, professor? Foi criado, pessoal, o provimento federal 126 de 2008. Para quê, professor? Para alterar o provimento 112 de 2006. Esse provimento é importante, professor? Ele é mega ultra blaster importante, pessoal. É super tranquilo, tem 186 artigos. Estou brincando. É um único artigo, pessoal, para quê? Para alterar o artigo 7º do provimento 112. Qual que foi a única alteração que ele nos trouxe, professor? E a sua importância? O provimento 126 de 2008 hoje estabelece que todos os sócios que constituem aquela sociedade devem, pessoal, ou seja, são obrigados a recolher a suplementar na criação de filiais fora do seu estado. Então, nesse caso, se nós tínhamos 20 sócios e criamos a filial em Mato Grosso do Sul, os 20 sócios serão obrigados a recolher a suplementar em Mato Grosso do Sul. Tá? Então, em regra, ele acaba pagando duas, né, galerinha? Porque ele tem que já automaticamente pagar a sua onde ele tem o seu registro matriz e, em virtude da criação de filial e sendo sócio da sociedade, recolher a suplementar no estado que eles estão criando essa filial, tá? Então, tem que ficar bastante atento a esses detalhes, porque é isso que a prova da OAB gosta de nos cobrar, tá? Oi? Perfeito, pessoal. Normalmente, como se estivesse escrito lá em Mato Grosso do Sul. Então, você paga lá e paga aqui. Hoje é até interessante, para quem ainda tem essa dificuldade, que eu posso ter 27 carteiras da OAB, desde que eu tenha cacife para pagar o quê? 27 anuidades. Tá? Então, até interessante, né? A carteirinha para fazer carga do processo, você enfia a mão no bolso, escolhe. Né? Pode jogar 27 em cima da mesa. Tá? Ave Maria, né? Tem gente que começa a advogar, primeiro passo, professor, já quero tirar uma em Brasília, porque eu já estou acreditando que eu vou ter só processos em instâncias superiores. Bacana, já vai lá, faz uma inscrição, né, pessoal? Lá, sem problema algum, onde eu reivindico a minha suplementar. Hoje, bem tranquilo, até porque a nossa prova é unificada e dificilmente, né, pessoal, os outros conselhos não autorizarem essa inscrição. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas circunstâncias da frente. Então, voltando, o provimento 128 teve esse papel importante, atribuindo essa totalidade quanto à responsabilização da sociedade. Todos os sócios deverão recolher suplementar na criação de filiais fora do seu respectivo estado. Tá? Provimento 126 de 2008, alterando o artigo 7º do provimento 112 de 2006. Outro ponto importante também que nós temos aqui, pessoal, que eu peço que vocês tomem cuidado e que a OAB também nos reivindicou em primeira fase, e eu achei muita sacanagem, que foi na prova, de salvo me engano, de 2012, 2013, que foi a seguinte. Ela reivindicou o conhecimento de vocês sobre o critério de responsabilidade que os sócios possuem perante a sociedade constituída. E aí teve até alguns alunos à época, eu até brinco bastante, mas né, sou um pouquinho antigo lá dos cursinhos, professor, ligar para mim na hora, vou entrar com o recurso da questão, tem duas respostas iguais. Já ganhei um ponto, certeza, né? Só falta mais 39, essa já está na baba. Por quê, galera? Mas foi muita sacanagem ao meu ver. Eles trouxeram duas alternativas quase idênticas, bastante semelhantes. E o aluno, né, que eu acho que eu cobrei ela também no simulado, se não me engano, nesse último simulado, se ele comesse bola naquela questão, já perdia a questão. Que aluno é assim, falou, tem duas respostas iguais, nem vou fazer, porque já vou entrar com o recurso e vou ganhar. Né? Lá ele falava assim, quanta sociedade de advogados marca a alternativa correta?
Aí vinha uma alternativa assim, ó. Os sócios da sociedade de advogados possuem responsabilidade subsidiária e limitada. Então ele foi lá, subsidiária e limitada. Beleza. Aí ele veio lá, alternativa B. Igualzinho. Os sócios da sociedade de advogados possuem responsabilidade subsidiária e ilimitada. E teve gente que estava tão bitolado no dia da prova que não conseguia. Né? O izinho lá na frente mudava tudo, galera. Quem ficou esperto foi lá e pá! Né? Porque ele gravou que responsabilidade do sócio é SI. SI é responsabilidade do sócio. SI, sabe que responsabilidade do sócio é SI, responsabilidade SI. Por quê, pessoal? Responsabilidade de sócio é SI. Subsidiária e ilimitada. Subsidiária e ilimitada. Tá? Então, responsabilidade de sócio, faça um quadrado aí, pinta de amarelo, SI. Subsidiária e ilimitada. Tá? Então, teve muitas pessoas que não prestaram atenção ou acabaram marcando a outra alternativa, galera, porque não viu essa pegadinha, que isso aqui é uma pegadinha gigantesca de prova. E pelo menos se ele tivesse colocado assim A e D, dá tempo do seu cérebro refrescar. Ele colocou tipo assim A e B. Você lê uma e vai na outra, tá igual, tá igual. Você lê de novo, tá igual, gente, tá igual. Você olha do lado, olha para o outro, tá igual. Você quer comentar com alguém, não pode, o fiscal de olho no você tá igual. Não tá igual, galera. Aqui eu tenho uma limitada e eu tenho uma ilimitada. Então, lembrem-se, subsidiária é a responsabilidade atribuída ao sócio e de forma ilimitada. Então, primeiro, eu tenho como foco a própria sociedade. Na falta destas, ou na omissão ou lacunas dessas, pessoal, subsidiariamente eu poderei buscar a figura dos sócios, né? Na figura dos sócios, a responsabilidade ela sempre será ilimitada. Então, eu posso buscar uma responsabilização na integralidade de um deles e depois a este cabe as ações de regresso contra os outros. Tá? Então, guardem isso com vocês. Com certeza, vocês irão trabalhar isso dentro do direito empresarial, mas com foco específico. Lembrem-se, subsidiariedade e circunstância de responsabilidade ilimitada aos sócios. Esses dois pontos, pessoal, são importantes porque, quando nós falamos em sociedade de advogados, a gente tem que ficar atento também a alguns outros critérios que eu acho de suma importância e ele acaba vinculando em outros conteúdos da nossa disciplina. Porque falar em sociedade, galera, nós também trabalhamos com critérios de limitações futuras de responsabilidade e poderes dos sócios. Beleza, professor, eu já aprendi que é SI, é subsidiário e limitado. Ótimo. Só que hoje ou amanhã, pessoal, você que está na administração da sua sociedade, pode o quê? Ter alterações na sua vida profissional. Uma delas, que nós tivemos cobrado já em exames passados, foi as circunstâncias de concursos públicos. Né? É uma questão que já tem um bom tempo que não cai, foi em exames bem passados mesmo, inclusive um antes da unificação, antes de 2010, antes da bendita CESP, que foi a nossa primeira banca avaliadora unificada, falando o seguinte: você, sociedade constituída, sócio, bombando, ganhando milhões por mês, não está fazendo nada no final de semana, o seu estagiário quis dar um presente para você e fez sua inscrição para o concurso de juiz substituto do estado de Mato Grosso. Falei, chefe, estava lá, fiz sua inscrição, está aqui. Não estava fazendo nada, falei, vou lá fazer essa prova. Foi lá e fez a prova. Saiu o resultado, você passou em primeiro lugar. Isso é porque você nem estudou. Chega lá, pô, gente, saiu a publicação, tirei em primeiro lugar. Silvio foi chamado para tomar posse nessa vaga, mas o Silvio é sócio de uma sociedade de advogados. Aí a OAB sacana pergunta, o que vai acontecer? O Silvio vai ter que sair da sociedade? O Silvio vai licenciar-se da OAB? Vai cancelar a sua OAB? Pode se manter na sociedade e vira aquela bola de neve na sua cabeça? Fala, pronto, perdi. Vou para a próxima questão, que essa eu não vou conseguir responder. Primeiro, galera, por que tem uma grande influência quando nós falamos de sociedade? É foco direto.
sociedade de advogados, elas podem ser constituídas desde o momento que eu seja um advogado inscrito na OAB. Perfeito. 2. Aqui, quando nós falamos em um concurso público, ou às vezes em cargos que vocês possam ser indicados, né, por critério de confiança, em circunstâncias estaduais, municipais ou até mesmo federais, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos importantíssimos quando vocês estiverem com a sociedade. O primeiro deles, galera, entender um pouquinho quando esse cargo ele vai gerar uma incompatibilidade ou quando esse cargo vai gerar o quê? Um impedimento. Porque até isso nós vamos ter que saber no dia que nós tivermos uma questão na sua provinha lá, influenciando um critério onde você é sócio de uma sociedade. Então, vou precisar saber, professor, qual vai ser o cargo que ali eu estou tomando posse ou o cargo que eu vou ser indicado, para eu saber se eu vou ter que sair ou não da minha sociedade? Sim. Para isso, galera, a gente já trabalhou e a gente sempre destaca isso com vocês, para quem já teve a oportunidade, um critério bastante simplório, mas eu acho ele de suma importância para que a gente tenha essa noção da integralidade, da responsabilização de saída ou não da sociedade. Todas as vezes, galera, que nós tivermos em sociedade de advogados e vocês tiverem a oportunidade de assumir cargos, primeiro passo, observar se ele vai gerar incompatibilidade. Lembrem-se, galera, incompatibilidade para vocês, incompatibilidade é total. Incompatibilidade, você não vai poder advogar, tá? Incompatibilidade total. Lembra de incompatibilidade, total. Não advoga, tá? Incompatibilidade não tem exceção, não advoga, tá? A incompatibilidade, galera, aqui é importante nós observarmos, ó. Ela poderá ser, certo? Provisória ou definitiva, tá? Provisória ou definitiva. Lembre-se, aqui a gente ainda está visualizando a circunstância. Tenho a minha sociedade, mas eu tenho a possibilidade de assumir um cargo público. Notem, galera, por que provisória ou definitiva? Quando nós falarmos de uma incompatibilidade provisória, ou seja, onde eu não posso advogar por um determinado período de tempo, por isso o nome provisória, lembrem-se, eu vou ter que chegar à OAB e reivindicar o meu licenciamento. Galera, provisória é licenciamento. Tá? Então, por exemplo, o Silvio foi indicado ao novo secretário do estado de Mato Grosso. É um cargo hoje que gera incompatibilidade. Mas é uma incompatibilidade o quê, pessoal? Provisória. Terminou a gestão do governo, provavelmente o Silvio não vai manter naquele cargo. Então, por ela ser provisória e eu ter assumido esse cargo, lembre-se, eu vou ter que bater as portas da OAB e reivindicar o meu licenciamento. Tá? Mas, professor, além de reivindicar o meu licenciamento, o que tem a ver isso com a sociedade que você tem? Aí que é o ponto importante. Se eu assumo um cargo onde a minha incompatibilidade seja provisória, o que eu vou ter que fazer em relação à sociedade que eu possuo? Nada. Posso me manter como sócio, participar dos lucros e dividendos que a sociedade possui, só não vou poder advogar. Por quê, professor? Estou licenciado. Então, se a OAB lhe perguntar sobre a circunstância de incompatibilidade de um cargo que você possa assumir de forma provisória e você possui uma sociedade, lembre-se, posso me manter na sociedade, professor? Sim. Óbvio, você não vai marcar uma questão falando que você vai se manter e vai continuar advogando, porque você está licenciado, tá? O que eu quero deixar claro para vocês, galera? No caso de incompatibilidade provisória, lembre-se, sou sócio, não preciso sair, reivindicar a minha saída da sociedade. Eu posso manter, participar dos lucros e dividendos normalmente, só não vou poder advogar. Por quê, professor? Naquele período eu estou incompatível com a função da advocacia. Então, notem, lembrem-se, provisória não sai.
provisória, vou licenciar-me e mantenho na sociedade que eu tenho constituída. Tá? Então, por isso que esse foco é importante. Licenciamento, eu mantenho. Tá? Agora, galera, aqui também é importante, por quê? Às vezes eu estou lá com a minha sociedade, linda e maravilhosa, mas passei para magistratura no estado de Mato Grosso e fui chamado. Silvio tomou posse. Silvio tornou-se, né, magistrado substituto no estado de Mato Grosso. O que vai acontecer com o Silvio? Quando eu falo em incompatibilidade definitiva, muitas vezes nós lembramos o quê? Pessoal de concursos públicos. Muitos deles geram o quê? Essa incompatibilidade, onde eu não posso advogar. Por que definitivo, professor? Porque é um cargo, nesse caso, vitalício, e hoje o artigo 28 do Estatuto da OAB já nos determina que o cargo, né, pessoal, no judiciário gera incompatibilidade definitiva, no caso do concurso público. Então, por exemplo, nós vamos estudar isso. Falou em judiciário, lembrem-se, né, galera? É incompatibilidade, né? Não é impedimento. Professor, eu sou oficial de justiça, incompatibilidade. Professor, eu sou fisioterapeuta concursado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, incompatível. Professor, eu sou estagiário, certo? Do Fórum Civil do Estado de Mato Grosso, você é incompatível. Então, notem, a incompatibilidade, pessoal, ela figura diretamente a todos aqueles que participam de forma direta ou indireta do poder judiciário. Então, ali nós focamos a figura do magistrado, por meio de um concurso público. A gente vai trabalhar algumas excepcionalidades, né? Como, por exemplo, a indicação em vagas destinadas à OAB, como tivemos agora na semana passada aí, né, doutor Sebastião, que foi indicado aquela vaga disponibilizada à OAB, passou pela, né, a lista tríplice e foi indicado a assumir como juiz do TRE. Ela fala, juiz, poder judiciário, né, não pode advogar. No caso dele, nós vamos trabalhar com a exceção. É uma indicação. Juízes de carreira, ótimo, gera incompatibilidade definitiva. Juízes por indicação, no caso do TRE, lindo, ele mantém-se advogando, só terá um impedimento, onde não poderá advogar contra a justiça eleitoral. O resto, ele pode manter o seu escritório. Mas isso lá à frente nós vamos estudar com calma. Aqui, pessoal, o que eu quero que vocês fixem? Na incompatibilidade definitiva, vou chegar à OAB e fazer o meu cancelamento. Tá? Vou chegar lá e falar, tá aqui, até parece que vai brigar, né? Passei em primeiro lugar, mas estou tomando posse, pode ficar tudo aí. O que precisa entregar, né? Já vai lá o quê? Falar, poxa, demorou tanto para passar na OAB, agora eu estou entregando porque eu passei na magistratura. Perfeito. Você vai cancelar a sua OAB. Então, incompatibilidade definitiva, cancelamento. Aí que vem, professor, estou com a minha sociedade de advogados. O que eu vou reivindicar perante a OAB? A minha saída como sócio. Na incompatibilidade definitiva, eu tenho que reivindicar o quê, pessoal? A minha exclusão como sócio da sociedade. Tá? Até por um critério óbvio, acho que dá para acertar num chutômetro básico e também de prova, se estiver meio perdido, né? Então, lembre-se, como eu tenho que cancelar a minha OAB, eu também já tenho que comunicar à OAB o quê, pessoal? A minha saída, a minha exclusão da sociedade que hoje eu constituo como sócio. Tá? Então, tome bastante cuidado. Cancelamento tem o quê, pessoal? Exclusão. Tá? Incompatibilidade provisória tem o licenciamento e mantém-se na minha respectiva sociedade. Lembrem-se, galera, o seguinte, e muitos alunos sentem essa dificuldade. Professor, por nós falarmos em cancelamento, traz algum prejuízo futuro a esse profissional que queira, na sua aposentadoria quanto ao seu cargo, retornar à advocacia? Prejuízo algum, tá, galera? Ou seja, após a sua aposentadoria, dependendo do cargo público e cumprindo os regramentos estabelecidos, ele pode reivindicar uma nova inscrição. Como eu falo em nova inscrição, lembrem-se, no cancelamento, novo número de OAB, tá, pessoal? E isso parece uma besteira, mas a FGV adora cobrar perguntinha se ela mistura tudo. Ah, ele mantém o mesmo número de inscrição. Não mantém.
cancela, galera. Ou seja, Silvio, OAB 10 mil. Cancelou, galera, ele não terá mais aquela OAB 10 mil. Mas quando ele buscar uma reintegração, após, por exemplo, a sua aposentadoria, lá na magistratura, ele terá o quê? Um novo número de inscrição. E não necessitará o quê, pessoal? De novo exame da ordem. Ele já cumpriu esse requisito lá atrás. Tá? Então, fiquem bastante tranquilos nesse sentido. Cancelamento, nós chamamos aqui de cancelamento bom. Tá? Ou seja, galera, não preciso, né, fazer um novo exame da ordem para reintegrar os quadros da OAB. Teve até alguns alunos que me mandaram direct essa semana, né, que não estavam entendendo o artigo 84 do Estatuto. E ele é um pouquinho confuso, por quê, professor? Lá ele fala o seguinte: aqueles que, num período de até 2 anos de conclusão em bacharel no curso de Direito, não são obrigados a fazer o exame de ordem. Aí o aluno já pegou, professor, por que eu tenho que fazer então? Isso aqui está falando que até 2 anos, né, do bacharelado. Já falou, achei uma lacuna aqui já. Galera, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que lá se você fazer a leitura, ele fala 2 anos da entrada em vigor do Estatuto. Tá? Então é 2 anos contados, né, de 94. Então até a época, aqueles que até 2 anos daquele período, eles tinham ainda esta excepcionalidade de integrar e reivindicar a inscrição junto aos quadros da OAB sem exame de ordem. Inclusive, nós temos muitos casos de pessoas, né, pessoal, que foram bacharéis em direitos nesse período, não fizeram exame da ordem e estão em concursos públicos. Quando aposentarem, podem reivindicar a sua inscrição à OAB sem fazer exame de ordem, porque é um direito atribuído por lei a essas circunstâncias específicas, tá? Então lá tem um prazo, é 2 anos contados o quê, pessoal, né? Do ano do nosso estatuto, tá? Então hoje ele não funciona mais. Então, pô, professor, então tem até 2 anos para reivindicar a minha inscrição sem exame? Não tem como, porque da entrada em vigor, né, pessoal, fugindo a estas excepcionalidades, hoje é obrigatório para que você seja inscrito futuramente à OAB, ser o quê? Aprovado nas 2 fases, tá? Então vamos aproveitar enquanto, né, nós temos só 2 fases. Imagine se vir 3 fases aí à frente, né, ter uma oral também para ajudar a gente. Então, por enquanto, vamos ter fé que o exame 29 está garantido, né? Hã? Pois é, tem uns debates aí, mas acho um pouquinho difícil, né? Mas essa figura do tema eleitoral, acredito eu que em breve nós tenhamos aí a inclusão dessa disciplina. Já está sendo debatido. Provavelmente o direito eleitoral, em algumas provas à frente, também tem grande chance de ser cobrado, né? Então, vamos passar antes, né, pessoal, para tornar mais tranquilo. Aqui, rapidinho também, pessoal. Né? Pessoal, não, o exame 29 tá dentro já. Galera, rapidinho aqui também, só para a gente fechar essa parte aqui. Esses 2 pontos eu sempre gosto de destacar para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade da prova. Falou em sociedades, lembre-se sempre, é sócio, se é provisória, professor, mantenho. Se é definitiva, sou obrigado o quê? A sair, né, da sociedade. Eu não poderei mais manter-se como sócio, até porque terei o cancelamento da minha inscrição, tá? Com certeza, aqui eu vou fazer a minha exclusão da sociedade. Eu deixo de ser sócio da sociedade que eu constituí, tá? Se ela for uma sociedade individual, né, pessoal, nós vamos ter que reivindicar o seu fechamento. Ou reivindicar uma futura migração dessa sociedade para uma sociedade, o quê, pessoal, com 2 ou mais sócios. Porque eu constituo e depois reivindico o quê? A minha saída. Terceiro ponto importante, pessoal, que ainda não foi cobrado no exame da OAB, e eu peço que vocês fiquem bastante atentos. Hoje, galera, nós temos a sociedade que pode ser constituída com 2 ou mais sócios, como eu tenho também a sociedade unipessoal. Se o advogado sócio faleceu e ficou os outros sócios, ou tinha, por exemplo, somente 2 sócios, perfeito, o outro está lá, lindo e maravilhoso, vivo. O que vai acontecer com essa sociedade? Porque a OAB adora cobrar questões como tais. Tinha 2, um faleceu. Ficou somente 1. Primeira, é linda essa pergunta. Você pode falar assim, como hoje, com o advento da sociedade unipessoal, automaticamente a sociedade irá se migrar para a unipessoal, porque só tem um sócio. Né? Porque me perguntasse, professor, a sociedade unipessoal é aquela que só tem uma pessoa? Para quem está com dúvida, tá, galera? É só uma.
tá? Então, notem. Não, que me perguntaram, eu tive que responder. Eu falei, não, só para tirar, porque eu não gosto de ter dúvida nenhuma, tá? Então, é só uma pessoa. Professor, isso acontece de forma automática? Esse que é a grande pegadinha. E alguma coisa está me dizendo que a FGV vai trazer alguma coisa nesse viés aí. Primeiro, galera, a migração, ela não é automática. Professor, ela pode existir em um futuro próximo, caso ocorra uma circunstância como tal? Sim. Mas notem, pessoal, que hoje as sociedades unipessoais, elas são, né, regulamentadas por uma lei própria. E ela determina requisitos básicos para que eu tenha a oportunidade, o quê, pessoal? De migrar essa sociedade para uma futura sociedade unipessoal. Isso não acontece de forma automática. Antes de 2016, né, pessoal, com o advento da Lei 13.247, que regulamentou as sociedades unipessoais, quais que eram as saídas que nós tínhamos? Se eu tinha 2 sócios e um falecesse, as alternativas que o provimento 112 nos traziam era a seguinte: ou eu incluo novos sócios, para manter a regrinha básica, era 2 ou mais sócios, ou eu fecho a sociedade, ou seja, vou dar fim à minha sociedade. Só tinha 2 alternativas. Então, se caísse na prova, né, conforme a sociedade constituída, tínhamos 2 sócios e um veio a falecer. Em relação à circunstância acima, marca a alternativa correta. A sociedade pode se manter? Ela pode. Antes de 2016, se eu tivesse a inclusão de novos sócios, ou se eu fechasse a sociedade. Perfeito. Hoje, o que eu posso ter, pessoal? 3 saídas. Neste caso, eu posso incluir novos sócios conforme o provimento 112, eu posso fechar a sociedade, ou terceiro, eu posso ter a oportunidade de migrar esta sociedade com 2 ou mais sócios para uma sociedade unipessoal, tá? Pois é, pessoal, o provimento 112, ele trabalha com um período de 180 dias, que é uma regrinha bastante semelhante também ao Código Civil, quando nós falamos, né, nas espécies de sociedade, que vocês estão trabalhando aí com o professor José Neto, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado, pessoal. O provimento 112 de 2006 estabelece um período de 180 dias para que nós tenhamos a oportunidade dessa sistêmica hoje atribuída, né, de nós trazermos um fechamento nessa circunstância, a inclusão de novos sócios, ou quem sabe buscarmos o quê? Uma futura migração de uma sociedade de 2 ou mais sócios para uma sociedade unipessoal, tá? Então tome cuidado com essas características bastante basilares, que são coisas que muitas vezes nós deixamos um pouquinho de lado e traz grande influência o quê, pessoal? Nessas provinhas de primeira fase, tá? Então a gente deixou isso também no materialzinho para facilitar um pouco para vocês, tá? Pessoal, os pontos basilares que nós temos da sociedade de advogados são esses, que eu quero que vocês gravem, pelo amor de Deus, para que vocês o quê? Tenham êxito na sua provinha da OAB do exame 29. Que dia que é a data mesmo? 30, né? Então tá pertinho, falta 3 semanas, né? Então tá 2, né? Que é 22, é. Ave, vai ser sucesso absoluto. Já chegou lá, me cumprimentou, mas me cumprimente com força mesmo que você vai passar. Já é cravado, cumprimentou, passou. Mas cumprimenta mesmo de verdade. Você, já chega, você, dá um grito lá. Só não pode ser dentro da sala, senão o fiscal manda você sair, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, leve o documento, gente. De novo, estava lá na última prova do AB. A menina chegou, me grudou no meu professor, fala que eu sou eu. Eu falei, eu sei que você é você, mas você não trouxe o documento. Mas o professor fala para ele, você me conhece. Eu falei, filha, mas cadê o documento? Eu não posso fazer nada, galera. Ó, deu dó. Estava lá presente, né? Como eu faço, eu integro a comissão de exame da ordem. Mas, galera, não tem como fazer nada. Então, pelo amor de Deus, parece uma coisa básica, a gente está falando isso aqui, mas, pelo amor de Deus, não esqueça. Esqueça até caneta, mas não esqueça o documento. Senão não tem jeito, galera. É uma coisa que não tem que a gente fazer. Caneta, eu corro atrás de alguém lá, arrumo uma caneta para você, mas documento não tem jeito. O professor trouxe tudo. Tem gente que traz lanche e não traz o documento. Eu deixei em cima da mesa e esqueci. Aí acabou, tá? Então tome cuidado com isso, pelo amor de Deus, que eu passei. Quase chorei junto com a menina lá. Sério mesmo. Dá uma dó, gente, porque falou, poxa, você estudou, ralou pra caramba. Parece que fala assim, gente, era essa prova para eu passar, esqueci o documento.
tá? Nada é por acaso. Às vezes não era para você ter feito aquela prova, mas pelo amor de Deus, galera, não esqueça o documento, tá? Tem gente que está com o professor, o que eu levo? Leva tudo. Se tiver dúvida, leva a carteira de habilitação, leva a carteira de estagiário, leva carteira de trabalho, leve tudo. O cara pedir documento, você solta, o deixa eu fazer a prova, pelo amor de Deus. Leva tudo. Né? Quem tiver com dúvida de documento, carteira de estudante, leva tudo. Leva se estiver na sua casa. Mas não deixa de levar o documento. Tá? Eu vi isso aí, eu fiquei constrangido lá, eu não pude fazer nada. A menina teve que ir embora chorando, e foi, né, minha aluna. Aí ela falou assim, professor, me ajuda. Eu falei, mas não tem como. Está lá no seu caso? Quer que eu falava? Não, eu esqueci, está lá no seu. Não dá tempo, tá, galera? Então, pelo amor de Deus, tome cuidado com o documento. Pessoal, rapidamente hoje, para a gente fechar esses pontos hoje da nossa aulinha, queria mais um tema hoje para a gente fazer hoje a nossa aula top de linha. Falamos um pouquinho, então, da estrutura, fechamos subseção, falamos sobre sociedade de advogados. Ainda falta um tema importantíssimo também para a gente trabalhar, e é bem rapidinho, para a gente concluir esses 20 minutinhos que nós temos. Falarmos um pouquinho sobre advogado empregado, tá? Advogado empregado. Está lá no materialzinho de vocês também. E eu até fiz um resuminho bem básico lá, pessoal, que é o que vocês precisam para acertar qualquer questão relacionada ao tema na prova da OAB. Vamos lá, rapidinho, 20 minutinhos a gente fecha. Advogados empregados. Advogados empregados. Pessoal, primeiro passo. O que nós vamos ter que fixar agora de advogados empregados? Questão essa que caiu agora provinhas atrás e muitos também não tomaram cuidado e perderam a questão. Galera, primeiro passo. Advogado empregado é empregado, tá? Advogado, você tem que levar isso na sua cabeça. Advogado empregado é empregado. Ou seja, carteira assinada, vínculo empregatício. Carteira assinada, vínculo empregatício. Primeiro passo, carteira assinada, vínculo empregatício. Ah, mas lá no meu escritório o chefe não assina carteira. Tem que assinar, galera, tá? Seu amigo está passando por isso, justiça do trabalho nele. Então, lembre-se, né? Carteira de trabalho, tá, pessoal? Vínculo empregatício. Segundo, galera, advogado empregado tem o quê? Sobre ele, poder hierárquico. Eu tenho chefe, eu tenho alguém que atribui comando. Tem que alguém falar assim, né? Fulano, Régio, vai lá, faz isso. Régio, peticiona aqui. Régio, faz carga desse processo. Tem poder hierárquico. Mas lembre-se, mesmo existindo esse poder hierárquico, não retira do profissional a sua independência. Tá, pessoal? Lembre-se, mesmo possuindo poder hierárquico, chefe, comando, determinação, não retira do profissional sua independência. Independência em que sentido que foi cobrado nas penúltimas provas da OAB? Galera, o novo Código de Ética e Disciplina, ele estuda o quê? O que nós chamamos de deontologia forense. O que é a deontologia forense? O estudo do dever jurídico. E lá ele traz diversos princípios que são como se fossem direitos nossos como advogados. E um deles é o quê? O princípio da independência profissional. O advogado empregado não perde, não é retirado dele o princípio da independência profissional. Ou seja, ele sempre irá atuar da melhor forma possível nos processos que ele se encontra. Então, mesmo que exista, pessoal, um poder hierárquico, uma determinação ao comando, lembrem-se na prova da OAB, isso não retira a independência profissional do advogado, tá? Nós dizemos isso porque, às vezes você tem alguma determinação ou apontamento do seu patrão, do seu chefinho, e você entende que aquela determinação não é adequada para aquele processo, certo? Pode acontecer. Então, qual que é o seu papel como bom profissional? Orientar o seu chefe. Não é que na prática a gente sabe quem, mas como a gente está fazendo prova da OAB, né? Você vai orientar o seu chefe. Quer falar assim, não interessa, vai lá e faça. Mas muitas vezes algum ato que você possa fazer pode ser considerado o quê, pessoal? Indevido ou ilícito.
E o seu nome também está incluso naquele processo. Então, ambos poderão responder um futuro processo disciplinar se pisar na bola. Então, por isso, lembrem-se, independência profissional não é retirada do advogado, mesmo que haja um poder hierárquico. Porque pode trazer uma questão toda misturadinha, falando lá que ele mandou se fazer isso, mandou... Ah, é obrigatório? Não é, galera. Você vai cumprir ordens, é claro, porque existe ali um poder hierárquico. Lembrando sempre que o advogado empregado não perde a sua independência profissional. Outra questão que caiu por 3 vezes já, 3 ou 4 vezes, não me lembro agora, eu acho que foi 3 vezes, sobre o critério de atuar em causas que não são do escritório. Que na prática a gente sabe que é assim, né, pessoal? Chega lá, chefinho, faz isso aqui para mim. Mas, chefe, isso aqui é um divórcio, apresentar contestação. Ué, chefe, mas aqui está o seu nome. Falei, é meu mesmo, se vira, faça aí. Galera, lembrem-se, vocês não têm a obrigatoriedade como advogados empregados em atuar em causas particulares dos seus patrões. Questão de que eu 3 ou 4 vezes aí nos exames passados. Toda vez bato nessa tecla. Ah, mas você tem poder hierárquico, alguém manda em você. Perfeito. Mas lembre-se, galera, para a prova da OAB, tá? Vocês batem no peito e falam, eu não vou fazer, né? Na prática, né? Você bater no peito que vai passar no RH, então. Então, notem, galera. Na prática, lembrem-se, né? Vocês não têm a obrigatoriedade em atuar, né? Em causas particulares. Se for atuar, qual que é o correto? Que seja pago os seus respectivos honorários para que você proceda, né, pessoal, né, a movimentação daquele processo ou desenvolva as petições necessárias. Tá? Na prática, muito não acontece, mas para a prova da OAB, lembre-se, já foi cobrado diversas vezes e tem gente que ainda perde essa questão. Então, voltando, carteira assinada, vínculo empregatício, lembrem-se, galera, né, independência profissional sempre, mesmo com poder hierárquico, e não tem obrigação em atuar em causas particulares. 4, galera, o advogado empregado, fixem que eles possuem verbas específicas que deveriam ser pagas por parte de quem? Daquele que o contratou. Seja uma sociedade ou seja o quê? Um advogado. Porque o advogado ele tem a possibilidade de contratar, como também a sociedade. Em ambos os casos, pessoal, e a OAB já cobrou em provas passadas, primeiro, o advogado empregado ele terá direito às horas extras. Tá? Então, o advogado empregado terá direito às horas extras. Primeiro, é calculado em 100% sobre o valor da hora normal. Repetindo, horas extras, 100% sobre o valor da hora normal. Segundo, o advogado empregado possuirá direito a adicional noturno. Adicional noturno. 25%. Adicional noturno, 25%. Então, notem, horas extras 100%, adicional noturno 25%. Período noturno para o advogado empregado, entre as 20 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Das 20 horas, ou traduzindo, né? 8 horas PM, né? 8 horas da noite às 5 da manhã do dia seguinte, tá, galera? Terceiro, que parece uma bobeira, mas tem gente que come bola na prova também. O advogado empregado, é computado essas verbas a ele desde o momento que ele se encontrar à disposição do escritório do advogado. Não há necessidade que ele se encontre dentro do escritório, tá, galera? Porque direto com essas pegadinhas, não, ele tem que estar no escritório? Não. Se ele comprovar que ele se encontra à disposição do escritório, da sociedade, do advogado que o contratou, meu amigo, vai ter que pagar verbas, sim, para o advogado empregado. Sei que na prática é um pouco difícil de comprovar, né? Mas como a gente vai ter que demonstrar essas circunstâncias para a prova da OAB, fiquem atentos. Não há a necessidade que você esteja dentro do escritório para o quê, pessoal, né? Estar aí reivindicando essas verbas. Tem que demonstrar que se encontra
à disposição do mesmo. Até porque, na prática, nós sabemos que muito levam processos para casa para, né, pessoal, peticionar, né, sob determinação do chefe. Tive muito isso quando eu, né, era advogado empregado. Então, notem que está à disposição, tem verbas futuramente, o quê, pessoal? A serem recebidas. Terceiro, galera, lembrem-se sempre que o advogado empregado, ele tem algumas circunstâncias bastante importantes. Primeiro, como eu vou saber quanto que o advogado vai receber? O OAB adora perguntar isso também, como já perguntou em outros exames. Regra, o advogado empregado terá o quê, pessoal, né? Os seus honorários, ou seja, o seu salário, baseado por meio de acordo ou convenção coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa. Repetindo, acordo ou convenção coletiva, ou sentença normativa. Salvo os casos onde possuir, salvo os casos onde possuir legislação própria. Tá? Então, regra. Se não caiu nada no AB de excepcionalidade, o que eu vou marcar, professor? Acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Agora, se tiver uma questão, uma alternativa mais completinha, lembre-se. Salvo as circunstâncias onde nós temos o quê, pessoal? Legislação própria. É o exemplo, Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso tem legislação própria que regulamenta o piso salarial do advogado empregado. Inclusive, saiu agora a sua atualização. Fantástica. Topíssima. Aí tá tudo gravado. Topíssima. Por quê, pessoal? Né? Eu até vi a entrevista. Serve-se para valorizar o advogado. Como valoriza? Primeiro, como que eu vou saber, professor, o quanto eu vou receber? Eu quero saber, porque eu estou saindo, vou passar no AB agora, já sei até o escritório que eu vou lá levar meu currículo. Como que isso funciona? Primeiro, galera, eu sei que é acordo, convenção coletiva ou sentença normativa ou nas circunstâncias de lei própria. Mas qual é o período que eu vou trabalhar, professor? A lei também regulamenta? Sim. Vamos, em regra, ter duas hipóteses. Primeiro, o advogado, ele vai trabalhar o quê, pessoal? Né? Na circunstância da hipótese de 4 horas diárias, tá? Então, regra, 4 horas diárias, né? Sendo 20 horas semanais. Me perguntaram, professor, quando chega a 20 horas? Você pega 4 vezes 5 dias, dá 20 horas. Tá? Para quem teve dúvida. Então, notem. Não, só para... Eu gosto de tirar todas as dúvidas. Não tem essa comigo, não. Então, lá vai. Você sai daqui, professor, como que deu 20 horas? Já lembro. 4 vezes 5, 20 horas. Aqui é importante, galera, notarmos que, na prática, dificilmente alguém contratar você para 4 horas diárias. Né? Porque você senta, tomou o capitrim, acabou, já está indo embora. Falta um H para você terminar a petição, eu colocar só o dia, senão deixa para amanhã. Né? Deixa para amanhã, acabou meu horário, pá, né? Então, 4 horas diárias, pessoal, é hoje a regra que nós temos para a contratação do advogado empregado. Notem que, caso nós não tenhamos essa oportunidade, eu posso utilizar do que nós conhecemos hoje como dedicação exclusiva. Tá, pessoal? Na dedicação exclusiva, se a OAB nos perguntar, ela poderá atingir até 8 horas diárias. Tá? Então, regra, 4 horas... Ou, no caso da dedicação exclusiva, nós poderemos atingir, pessoal, até 8 horas diárias. Teve uma pergunta que já caiu em exame passado no seguinte intuito. Professor, quando ele fala dedicação exclusiva, em que sentido seria essa dedicação exclusiva? Eu só posso trabalhar para quem me contratou? Porque parece que a visão é essa, né? Dedicação exclusiva é de dedicação somente àquele meu patrão, né? Sangue nos olhos mesmo, vou só fazer para ele. Galera, nós trabalhamos essa dedicação exclusiva com o período, com as horas de trabalho. Não figurem ou fixem essa circunstância como sendo a única pessoa onde você possa o quê?
prestar o seu serviço profissional. Tá? Porque já aconteceu questões passadas de focar nesse sentido. Então eu posso ter as minhas 8 horas diárias, mas nada impede o quê, pessoal? Que eu possa vir atuar em outros processos que não seja o quê? Da sociedade ou do escritório que me contratou. Isso é regrinha, salvo se nós tivermos o quê, pessoal? Um contrato específico de dedicação ao escritório. Aí muda toda a história. Mas, em regra, quando nós falamos, certo, pessoal da legislação, eu peço que vocês tomem cuidado. Aqui nós trabalhamos a dedicação exclusiva em relação às horas de trabalho. E não uma vinculação somente àquele determinado escritório ou aquela determinada sociedade que veio a me contratar. Tá? Então, fixem isso com vocês. Então, poxa, professor, estou lá trabalhando. Ótimo, estou cumprindo as minhas 8 horas. Perfeito. Mas eu posso pegar aquela ação de negativação da minha mãe? Sem problema algum. Desde que, é claro, pessoal, não interfira na prestação do serviço que eu estou projetando àquele que me contratou. Tá? Até aí a gente pode definir outras circunstâncias até mesmo para uma futura demissão. Mas, em regra, o que eu quero que vocês fixem para futuras questões? É período de horas trabalhadas. E não vinculação contra somente aquele determinado ato. Tá? Então, eu tenho 4 horas ou 8 horas. Só a nível mesmo de conhecimento, para quem não sabe, saiu aí a listagem essa semana passada, né? 4 horas diárias no estado de Mato Grosso, R$ 1.505, R$ 1.550. 8 horas diárias, né? R$ 2.540, salvo me engano. Né? Então já dá para, né, pagar gasolina. Estou brincando, tá, pessoal? Então, essa é a previsão que nós temos. Vai ser cobrado período de valor salarial, professor, do advogado empregado? Não. Porque como ele é regulamentado por lei estadual, hoje eu não tenho ainda uma lei federal, não tem como, né, pessoal, a OAB cobrar, porque é uma prova unificada. Senão eu teria que decorar todos os estados hoje que possuem lei própria e atribui o quê, né? Um piso salarial para o advogado. Então, por isso a regra é acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa, salvo as hipóteses que nós tenhamos uma lei própria regulamentando o piso salarial do advogado empregado. Outro ponto aqui também, pessoal, que eu peço para que vocês tomem muito cuidado no dia da prova da OAB é o seguinte: o advogado empregado é uma grande discussão que ainda nós temos, e às vezes o próprio aluno nos traz essa perguntinha em final de aula, quando nós trabalhamos esse tema, que é referente aos honorários de sucumbência versus advogado empregado. Que passa e vira, a OAB vai, tchim, 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 começa a cutucar. Recebe ou não recebe, participa ou não participa, passa uma parte para ele, vai o resto para a sociedade que contratou. Galera, primeiro passo. Os honorários de sucumbência, para quem não se lembra, que é tanta coisa para a gente estudar, são aqueles honorários que o magistrado atribui ao advogado que vence a causa. Então, você já vê que a lei já nos determina que estes valores já são determinados diretamente ao advogado. Já não vincula com a parte, porque às vezes na prática é difícil. Esse dia até, a gente passa, né, pela advocacia, teve um cliente que chegou e falou assim, pegou o contrato e falou assim, o senhor cobrou 20%. Entendi, doutor. Mas eu vi que o juiz deu 20% para você. Aí eu falei, sim. Aí eu expliquei porque que era um honorário de sucumbência. Ele falou, não, mas eu não entendi assim. Eu entendi que ele viu que eu não tinha condições de pagar, então ele já mandou, né, a parte contrária pagar os seus 20%. Então eu não preciso pagar os 20% do contrato que eu fiz com o senhor. Falei, pô, o cara tem eu gostei da interpretação, que foi extensiva. E ele falou, olha aí como que bateu, é mesmo 20%, porque se não fosse, ele tinha dado, sei lá, 30%, 25%, por que deu 20%? E foi difícil explicar, porque não, porque se ele deu é igual. Então notem, pessoal, né? Porque às vezes, para quem não é da área, é difícil você falar, filho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele falou, mas não é, tudo é 20%, então se ele deu é porque ele não quer que eu pague. Então eu gostei, né, professor? Ele foi bem amplo, né? Falei, certeza que alguém já foi lá no ouvido dele, né? Então, uma coisa, pessoal, é diferente da outra. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o advogado empregado. A lei nunca impôs a exclusão do advogado empregado em participar dos honorários de sucumbência. Tá? Por que nós falamos isso, pessoal? Primeiro,
Quando eu falo em advogado empregado, eu peço que vocês tomem bastante atenção à previsão hoje que o Estatuto da OAB nos traz. O advogado empregado terá participação ou irá receber os honorários de sucumbência. O que nós tivemos de alteração, que muita gente confunde um pouquinho na prática. Por incrível que pareça, nós tivemos uma alteração no Estatuto. Em que sentido? Que hoje a sociedade ou o escritório que vier ali contratar, galera, ele terá a possibilidade de participação nos honorários de sucumbência a receber. Então, olha a diferença que eu tenho. O advogado empregado, ele não deixou de participar. Mas, ao meu ver, o que aconteceu, galera, numa questão de análise básica? Ele pode ter o quê? Uma diminuição do valor que ele vai pegar, que ele vai tocar, que ele vai participar. Porque hoje existe a possibilidade, por meio de previsão expressa em contrato, onde a sociedade ou escritório pode o quê, pessoal? Ter participação nesses respectivos honorários. Se a gente pegar tipo 99,9999999% de modelos de contrato, nós temos essa previsão expressa, né? Então, o que acontece? Infelizmente, note que a lei não estabelece um limite. Ela não fala assim, poderá participar em até 10%, poderá... Ela não fala. Ela simplesmente atribui que terá a possibilidade de participação. Então, aí, é claro, muitas vezes a gente utiliza dessa lacuna, né, pessoal? Interpretação extensiva, igual do meu cliente. Então, às vezes, eu posso ter uma participação maior para a sociedade que está ali contratando e uma participação menor do advogado. Porque, em regra, ela não está praticando uma ilicitude. Ela está cumprindo com a determinação o quê? Previsível hoje em lei. Então, o que eu quero que vocês guardem para o exame da ordem? Que, primeiro, não existe percentuais definidos e que, pessoal, eu posso, como sociedade ou escritório que contratar um advogado empregado, participar dos honorários sucumbenciais a receber. Como que eu posso ter isso, professor? Desde que nós tenhamos previsão expressa em contrato. Tá, galera? Esse é o ponto, o fio da meada. Previsão expressa em contrato. A hora que você sair daqui, que sua AB no exame 29, pegar a vermelhinha lá, e for ser contratado, pode ler o seu contrato. Uma das cláusulas que vai estar lá, o quê, pessoal? Já definindo essas participações. Tá? Hoje nós temos esse honorário de sucumbência regulamentado pelo novo Código de Processo Civil, exatamente no artigo 85, tá, galera? Depois, se quiserem dar uma olhada, os honorários de sucumbência, só para a gente fechar, eles serão definidos em regra de 10% a 20%, né, pessoal, sobre o valor da condenação. Hoje, as atualidades que nós temos também no próprio artigo 85 do novo CPC é que se nós não tivermos um valor fixo a ser atribuído na ação, ficará a critério do magistrado a determinação deste valor de sucumbência, né? Então, tomem cuidado que de todo jeito você pode, né, desculpe a palavra, levar algum, né, mínimo fumo na ação. Então, alguém vai ter que pagar. Então, regra de 10% a 20%, certo? Conforme previsão atribuída no artigo 85 do novo CPC. E fixando que hoje eu mantenho a participação do advogado empregado, lembrando que hoje eu poderei ter a participação de quem me contratou, desde que haja previsão expressa no respectivo contrato. Beleza, galera? Vamos bater a tecla aqui hoje. Estou preparando um outro materialzinho, fora todos esses, tá, pessoal, que está disponibilizado para vocês. Eu vou ver se na semana que vem eu já disponibilizo. São só de dicas, tá? Estou fazendo de todos os pontos. Coisa rápida mesmo. Tá? Obrigado pela participação de vocês. 10 ou meio-dia 15. Ou meio-dia 11 no meu. Clique lá.